em algum momento se sente preocupado com o seu futuro e com que carreira profissional tu pretende seguir. É uma preocupação completamente normal, e se for pra pensar em uma profissão, que seja uma em que você vai ser feliz fazendo. Esse vídeo, ele é patrocinado pela Escola Britânica de Arte... Aí, Baki, uau, que legal. Esse vídeo de 2 anos atrás, eu não preciso ver esse ad. Esse aí é o Didi Mocó. Na verdade, esse aí é o Renato Aragão, mas depois de interpretar tanto o mesmo personagem em tantas séries e filmes diferentes, como Os Trapalhões, A Turma do Didi e aquele filme esquisito que a Xuxa se torna uma princesa, aconteceu aquele caso raro em que o personagem se torna mais forte do que a própria pessoa e as duas coisas acabam se misturando. Tipo o que aconteceu com Tobey Maguire e o Spider-Man, ou Daniel Radcliffe e o Harry Potter. O Didi, em sua essência, sempre foi um daqueles personagens de comédia pastelona que sempre toma muita porrada, é humilhado o tempo todo, e a graça tá justamente no fato de que por mais que você se ache um merda, tu sabe que durante a duração daquele filme, vai existir alguém numa situação pior do que você. Nesse caso, o Didi. As próprias inspirações dele deixam isso bem claro, como o Charlie Chaplin, aquela comédia muito corporal, já que o cinema predominante da época dele era o mudo. Esse tipo de comédia, por incrível que pareça, não era muito voltada para o público infantil, já que a ideia dos saltimbancos, os Trapalhões, era um grupo de adultos bobos se enroscando em situações adultas como roubos, relações sexuais, adultérios, bebidas, etc. Era o tipo de coisa que o seu pai assistia e não você. Tipo gente grande do Adam Sandler, só que um pouquinho menos teen. Mas isso aos poucos foi mudando. O Didi, ou melhor, o Renato Aragão, começou a fazer aparições em programas mais voltados para o público infantil, como o programa da Xuxa, e até mesmo arrecadava fundos para grandes campanhas como Criança Esperança, o que foi fazendo do Didi um personagem muito mais infantil, tanto que aos poucos ele foi indo para esse lado mesmo, com alguns filmes infantis no futuro e a própria Turma do Didi, que era uma sitcom infantil que ele tinha na Globo lá nos anos 90. Enfim, ele era bom, fazia as pessoas rirem e com certeza marcou a infância de muita gente que atualmente tem mais ou menos a minha idade. Mas por trás de todo bom artista sempre tem uma obra ou outra de um gosto um pouco duvidoso. Esse foi o caso de Didi Quer Ser Criança. Um filme que me marcou muito quando eu era mais novo, mas quando eu decidi revê-lo recentemente eu tive uma surpresa. E eu tenho que admitir, não foi muito boa não. Nunca Antes de qualquer coisa eu preciso deixar algo bem claro. Mas eu gostava muito desse filme quando eu era criança, eu lembro disso. O inteiro vai ser sobre um jovem adulto de 20 anos de idade tentando achar lógica em um filme infantil de 18 anos atrás. Então vamos combinar que o que eu falar aqui é muito mais brincadeira do que tudo. Até porque, se eu fosse realmente criticar a série um filme, não seria Didi Quer Ser Criança. Convenhamos. É verdade. Ok, disclaimer dado, vamos pro que interessa. O filme começa com o Didi jogando bola com seus amigos, que devem ter uma faixa etária entre 5 a 9 anos de idade no máximo. Nesse filme, por algum motivo, o Didi ele tem algum grau de síndrome do Peter Pan, que é quando você é um adulto, ou no caso do Didi um velho, que simplesmente não consegue crescer mentalmente. Então mesmo tendo mais de 60 anos, o Didi ele só consegue ficar perto de crianças e só consegue agir como uma criança. O que na época pode não ter sido um tópico relevante, mas hoje em dia, se você pensa num cara de 60 anos andando com o seu filho de 8, você dificilmente acha isso normal. Mas a gente tá em 2004, então quem realmente liga pra isso? O filme todo se passa na data de São Cosme e Damião, que é uma tradição brasileira na qual todo dia 27 de setembro os adultos precisam distribuir doce para as crianças. Tipo um Halloween, só que sem fantasia, sem abóboras e sem todo aquele desperdício de papel higiênico. Aí, os adultos dão os doces para as crianças, mas quando chega a hora do Didi ganhar, ele obviamente é recusado. Então ele se ajoelha para tentar fingir que é uma criança e toma um coça do cara que tava dando os doces. Não tem vergonha não, querem tirar a das crianças? Trabalhava, cara. Ok, depois da frustração com o Didi, ele vai pro shopping perto dali e nessa cena tem algo um pouco curioso. Por algum motivo, a voz do pai que tá falando com a criança ao fundo é a voz do Guilherme Briggs. A gente tem que ir embora. Mas eu não quero. Mas você tem aula, vai começar. A gente tem que ir agora, Guilherme. E eu realmente não entendi qual foi a escolha artística de pegarem um filme em português e dublarem com outra voz por cima, também em português. Sei lá. Eu não entendi o porquê, mas por incrível que pareça, essa não é a última vez que isso acontece. Depois o cara com a voz do Briggs dá um sermão no seu filho. Pera, mas não é o Briggs não, né? Foi escolher... Tem aula, vai começar. A gente tem que ir agora, Guilherme. Não parece ser o Briggs. Eu realmente... Mano, talvez... Se eu tivesse que chutar, eu diria, mano, talvez o microfone não pegou direito a voz do mano. Eles falaram, putz... Vamos ter que dublar por cima. Eu não entendi qual foi a escolha artística de pegarem um filme em português e dublarem com outra voz por cima, também em português. Sei lá, eu não entendi o porquê, mas por incrível que pareça, essa não é a última vez que isso acontece. Depois o cara com a voz do Briggs dá um sermão no seu filho, a gente vai pra uma cena de 40 segundos bem estilo Trapalhões de Didi passando vergonha no meio do shopping. Mas como isso não agrega em nada, eu vou só pular.
Na real, eu lembrei agora que 90% da trilha sonora desse filme é composta pela mesma versão infantilizada daquela música Dance of the Sugar, do Tchaikovsky, que você provavelmente já ouviu jogando Tetris, ou naquele episódio em que o Bob Esponja fica com bolha. Essa é a música que eu imagino que ele esteja falando. Se não for essa, eu não tenho ideia, porque essa é a música do Tetris. Bolhas. Mano, pra mim isso era uma música de Halloween, pra ser bem honesto. Eu não sei, na minha mente, eu ouço a música e existe uma associação imediata, mano, com Halloween. Sei lá, eu acho que eles viram que tinha açúcar no nome da música e pensaram como seria genial fazer essa referência. Pena que o público-alvo desse filme são crianças de 5 anos de idade, e eu duvido bastante que alguma delas tenha escutado Tchaikovsky alguma vez na vida. O Didi, por mais infantil que ele seja, ele tem um trabalho em uma fábrica de doces, coincidentemente chamada Fábrica de Doces São Cosme e Damião. O plot do filme é que existem duas fábricas de doces que são concorrentes entre si. A São Cosme e Damião, que é a que o Didi trabalha, e que é a que foca em fazer doces mais saudáveis e naturais. Saudável e natural entre muitas aspas, porque ainda são entupidos de açúcar. E a Pirulito Dourado, que é chefiada por esse Bolsonaro cabeludo, que como vocês podem imaginar pela aparência dele... Mano, o pior é que parece mesmo a porra do Bolsonaro, velho. Como é que pode, maluco? Como é que pode? O cara é igual ao Bolsonaro. O cara é o Bolsonaro cuspido escarrado, velho. Ele é o tipo de pessoa que não liga muito pra qualidade de seus doces, e sim pela grana que ele pode faturar. Ou seja, é mais um daqueles caras que se tornam vilões por serem extremamente capitalistas. Se você já viu Lorax, você sabe exatamente do que eu tô falando. É, eu já vi a porra do Lorax. Será que eu sou ruim? O Bolsonaro cabeludo tá prestes a descobrir uma fórmula de um doce que conseguiria aumentar a produção da fábrica dele em 3 vezes, mas que, por ter um composto radioativo, poderia colocar a vida das crianças que comem esse doce em risco. O Dr. Miller, que é esse baixinho aí, ele até tenta conscientizar o nosso vilão, mas ele dá um total de 0 fodas e fala que vai contrabandear esse material de qualquer forma. Vilão que fala, né? Vilão. Aí temos mais uma das cenas do Didi se ferrando bem no estilo Charlie Chaplin, até que o seu tião, o dono da Mano, dá pra pegar a referência, você assistiu... É porque aí tá, eu lembro de assistir esses filmes do Charlie Chaplin na escola, então tipo assim, eu vejo isso aqui hoje em dia e pra mim, mano, isso aqui é uma clara referência ao Chaplin. Até que o seu tião, o dono da fábrica que ele trabalha, fala que a situação financeira do negócio dele não tá nada boa. Ninguém mais liga pros doces tradicionais, entre aspas, já que o doce em que a língua muda de cor acaba sendo muito mais atrativo pras crianças. E se nada mudar, eles vão acabar falindo alguma hora. Como o seu tião, ele meio que representa uma figura paterna pro Didi, ele acaba ficando um pouco triste com isso, o que faz ele acabar rezando pro seu Cosme e Damião para que eles salvem a fábrica do seu tião de alguma forma. Enfim, depois ele volta a dormir. Ok, mais cenas do Didi brincando com crianças de 7 anos de idade, aí ele se ferra, aí ele começa a correr de guardas e eu vou pular porque, sendo bem sincero, ninguém liga. Você sempre com essa mania de querer ser criança, né, Didi? Que roteiro pouco expositivo esse aí. Aliás, o Selbit Jr. aí, ele se chama Felipe. O Selbit Jr., mano. O Selbit Jr. Ou Felipinho, e ele é o melhor amigo do Didi. Assim como o Didi representa o adulto que quer ser uma criança, o Felipinho representa a criança que quer ser um adulto. Sabe quando você tinha uns 12 anos de idade, ficava implorando pra crescer logo, porque finalmente você teria mais liberdades e seria mais livre pra fazer o que quiser? Você poderia beber bebidas alcoólicas, namorar mulheres bonitas de capa de revista e ver aquele filme de terror sangrento que no fundo é uma bosta, mas naquela época que você era criança você achava tudo muito incrível? Então, esse é o Felipinho durante todo o filme. Eles acabam se esbarrando na Adriana, que é a namorada do Didi. Mais que o próprio Didi não dá mínima, e que o Felipinho toda hora fica dando a entender que se ele pudesse, né, se ele tivesse a idade certa, ele furaria o olho do Didi e namoraria com ela. Vem aqui. Didi, isso é um absurdo, né, cara? Tá vendo como é legal ser adulto? Você pode ter um mulherão desses, né? Felipinho, que grande amigo você é. Eu nem sei muito o que falar sobre a Adriana em si, porque ela é tão mal atuada, mas tão mal atuada durante todo o filme, que eu só não consigo levar nada do que ela fala a sério. Didi, assim não dá, viu? Uma mancada atrás da outra. Depois a gente se fala. Esse filme surpreendentemente ganhou um prêmio brasileiro de cinema na época. Mas obviamente não foi pra atuação, né? Definitivamente não. Melhor maquiagem. Depois disso, o Didi resolve fazer uma boa ação e comprar uma pipa para uma criança que não tinha dinheiro.
E eu preciso ser sincero, por mais tosco que esse filme seja, essa separadamente é uma cena muito bonitinha, sabe? A felicidade na cara dessa criança é tão genuína que é quase como se ele não fosse um ator, e sim uma criança que realmente estava no shopping e o set de gravação de Didi deu essa pipa pra ele. Então, sei lá, eu gosto dessa cena. Acho Talvez seja, eu acho que se a gente pensar dessa forma fica até mais legal o filme, eu acho. Minhas favoritas. Não dá só pra ficar reclamando também, né? Às vezes a gente tem que elogiar um pouco. Aí o Didi leva essa criança até a casa dela, né? Dá uma carona. E por algum motivo que eu realmente não peguei, sabe? Acho que eu pisquei o olho e não percebi. Chega um grupo de crianças do nada e simplesmente destroça o carro dele. É sério, eu tentei entender a motivação por trás disso, mas eu acho que não tem. Eu acho que é só uma coisa do roteiro dizendo que as crianças são um bicho escroto e alguma hora elas vão te ferrar. O que é uma incrível má influência pras crianças e algo que não deve deixar os pais lá muito felizes. Então, vai saber. O Didi ele até tenta expressar o quão frustrado ele tá porque ele perdeu o seu carro, mas é tão mal atuado que nem parece. Isso é maldade. Juvenal, o que fizeram com você, rapaz? Claro que o carro tem nome, né? Por que não teria? Né, Didi? Por que não teria? Voltando pro Bolsonaro cabeludo... Pera, Bolsonaro cabeludo é foda, né? Pera aí. Ok, Armando. Tá, Armando. Eu prefiro o Bolsonaro cabeludo. Voltando pro Armando, ele tá entrando em seu carro até que duas pessoas idênticas pedem algum tipo de abrigo e alimentação. E, pra surpresa de zero pessoas, eles dois também são dublados durante o filme todo pelo Guilherme Briggs. Desculpa o incômodo, o senhor acha ruim se a gente passar a noite aqui, debaixo dessa marquise? É que a gente não tem onde dormir, tá esfriando muito. Não que a voz do Guilherme Briggs seja ruim, eu adoro a voz dele. Jamais, é um filme em português. Pô. É ótima a voz do Briggs, só não faz sentido nenhum ele ter dublado esse filme. Por que precisa dublar um filme que já tá na língua que tá dublado? Como todo bom vilão de filme infantil, ele só empurra os dois e chama eles de pobres. Por quê? Porque ele não é pobre. Aí os gêmeos tentam abrigo na outra fábrica, a fábrica do Didi. E como o Didi ele é o heróizinho, o bonzinho, claramente ele dá um espaço no seu quarto, que também é dentro da fábrica, pros dois ficarem. Em gratidão pelo Didi ter cedido seu espaço pra eles, os imitadores do Guilherme Briggs decidem dar um presente pro nosso herói. Os imitadores do Guilherme Briggs, mano. Um saco de balas de São Cosme e Damião. E se você ainda não ligou os pontos, eles dois são São Cosme e Damião. Plot twist! Yay! A ideia principal é que essas balas realizam o maior desejo de quem come elas. E por mais que a fábrica do seu Tião esteja literalmente falindo, o maior desejo de Didi definitivamente não é salvar sua figura paterna de uma possível quebra econômica ou salvar o seu emprego. Não, longe disso. Claro que o que ele mais quer na vida é ser criança, né? Tá no título do filme, o roteiro já expôs algumas pequenas vezes na nossa cara. Os caras só dão bala pras crianças. Por quê? Isso é discriminação? Aproveita enquanto você é criança, você pode brincar sem responsabilidade nenhuma. Enquanto o Didi quer ser criança, o Filipinho quer ser, né, adulto. E é aí que toda a trama do filme se revela. O Didi, ele se torna o Didizinho, e não, eu não inventei esse nome, tá literalmente nos créditos do filme, e o Filipinho se torna... o Felipão. Sei lá, Felipe. Sei lá, ele vira adulto. É isso, ele vira adulto. Eles ficam por alguns minutos tentando entender o que aconteceu, até que os dois vão para seus locais respectivos e decidem aproveitar um pouco. O Didi decide jogar bola com as crianças, agora também sendo uma criança, mas ele é duramente excluído, e o Felipe pode finalmente pôr em prática o seu plano mirabolante de dar em cima da Adriana, que é a namorada do Didi, e fazer o seu melhor amigo ser corno. Sei lá, existem milhares de mulheres, mas ele só conseguiu pensar na Adriana pra flertar. Olha, não liga pro Didi não, ele não sabe o que faz. Eu até entendo ele. E além do mais, ele tem um coração gigante. Se aproveitando da vulnerabilidade emocional que a Adriana tá sentindo por conta do namoro negligente com o Didi, o Felipe decide tocar uma música romântica pra ela pra tentar impressionar a gatinha. No final, ele acaba impressionando muito mais do que só a Adriana, mas como o Felipe é um cara muito compromissado em fazer o Didi ser corno, eles então decidem se encontrar pra comer algo depois. Voltando pro Didi, a gente tem uma revelação curiosa até. O Filipinho, ele também namorava com uma garota chamada Sandrinha, que assim como a Adriana, tava se sentindo deixada de lado pelo seu namorado, já que o Filipinho só queria saber de gente mais velha, né? Ele só queria saber da namorada do Didi. Criando assim um triângulo amoroso extremamente esquisito, já que tirando a Adriana, o Felipe e a Sandrinha têm menos de 10 anos de idade. Mas se já não fosse muito esquisito parar nesse triângulo amoroso... O Didi se apaixona pela Sandrinha. A gente tem o plot twist máximo. Sim. O triângulo amoroso, na verdade, é um retângulo amoroso. Porque o Didizinho, ele acaba se apaixonando pela Sandrinha. Tipo assim, isso até poderia ser aceitável se a gente não lembrasse que a única coisa que ele é um velho. Que o Didi tem de criança é o corpo dele. É o corpo. Já que a mente ainda é de um cara de 60 anos de idade. Então, o Didi se apaixonar por uma garota de 8, 9 anos de idade não é lá o tipo de interação que a gente quer ver, sabe? Só não. Enfim, o Didi segura um pouco a bola dele, né? E fica só nesses flirts que são muito inapropriados, mas ainda dá pra relevar.
né? Ainda dá. Aí os dois começam a brincar de pega-pega como crianças normais, decidem subir um brinquedo juntos e acabam ficando perto demais, criando essa tensão romântica entre os dois que o roteiro insiste em dizer que é saudável e que tá tudo bem. Até poderia falar alguma coisa, mas 2004, né? Vai saber. Ok, o Felipe quer chifrar o seu... Eu não lembro quantos anos eu tinha quando eu assisti esse filme pela primeira vez, pra ser bem honesto. Eu acho que eu tinha uns 7, 8, se pá. Mas tipo assim, eu vi, mano, DVD, né? Porque o filme foi lançado em 2004. Amigo, e o Didi tá quase se tornando um criminoso. Eu não acredito que eu vou falar isso, mas eu acho que a trama do Armando e os seus doces radioativos parece muito mais tranquila agora. Bem, depois de um tempo ele decide voltar e conversar com Cosme e Damião sobre a situação dele, e aí os dois falam que ele sendo criança fica muito mais fácil de ajudar o Tião a criar um marketing positivo dos doces dele para outras crianças, já que, pelas palavras do próprio Briggs... Didi, mas você pode ajudar ele muito mais sendo criança. Você lembra que criança ouve criança? Falou e disse, Briggs. Falou e disse. Aí o Little Didi começa numa aventura de influenciar outras... Mano, eu não entendi por que é o Briggs que dubla. Crianças a gostarem dos doces do seu Tião. E magicamente começa a dar certo, sabe? Todo mundo do nada começa a perceber como esses doces são incríveis e, sei lá, começam a ajudar o Didi. Assim, eu sei que é um filme infantil, mas eu vou te falar, se fosse fácil assim influenciar uma criança, eu acho que o Felipe Neto já tinha dominado o mundo. Ai, que piada merda. Como não podia faltar, né, uma outra cena de tensão extremamente romântica entre o Didi e a Sandrinha, porque ninguém da produção percebeu que isso era extremamente errado. Olha, traição... Mano, eu acho que alguém deve ter tipo, olhado, pensado, falado, ô Didi, será que, mano, não fica estranho? Porque tecnicamente... Aliás, viraram e falaram, ô Renato, o nome dele é Renato, né, Renato Aragão. Ô Renato, não sei se foi ele que... não sei. Virou pro roteirista e falou, ô roteirista... O diretor, sei lá, falou pro responsável, a pessoa responsável, falou, o responsável. Será que não é estranho? Porque já que a única coisa que o Didi tem de criança é o corpo, mas a mente ainda é de um velho de 89 anos. E aí provavelmente falaram, não é estranho não. E aí bola pra frente, né? Ainda é algo muito merda, mas é definitivamente menos pior do que estava acontecendo ali atrás. Ok, agora é o momento que eu sinceramente não entendi do filme. Vamos lá. Em teoria, a bala de seu Cosme e Damião realiza o desejo que a pessoa tem na hora que ela ingere a bala. Após o Little Didi ter apanhado por ficar de gracinha com a Sandrinha, ele comeu a bala e voltou a ser adulto. E até aí é explicável, porque depois de uma surra que ele levou, ele deve ter tido um leve arrependimento de ser fraco como uma criança, e ele quis voltar a ser adulto para se vingar. E ele realmente se vingou. Mas ao mesmo tempo, no encontro do Felipe com a Adriana, o Felipe ele decide comer a bala pra melhorar o seu hálito e ele acaba se tornando uma criança de novo. Se você parar pra pensar, não faz sentido nenhum. Porque pensa aí comigo, o Felipinho tava literalmente no encontro da vida dele. Foi o que ele sempre sonhou e o único motivo dele ter consumido a bala, naquele momento, foi pra ter um hálito melhor. Então se a bala realmente realizasse o maior desejo dele, seria pra melhorar o hálito dele, e não pra fazer ele voltar a ser uma criança, já que pela própria reação que ele tem, eu acho que não era bem isso que ele queria. Então... sei lá, eu posso estar só tentando ver lógica demais num filme infantil, mas na minha cabeça, se você cria regras, o mínimo que você tem que fazer é segui-las, né? Porque senão era melhor ter só colocado que as balas transformam você em criança e se você consumir de novo, elas revertem o efeito. Ou se você já for uma criança, você vira adulto e você reverte da mesma forma. Eu sei, limitaria um pouco o poder delas, mas eu te garanto, esse é o único uso no filme inteiro do poder das balas. Então não é como se fosse mudar muita coisa. Bem, saindo um pouco da minha reclamação, vamos voltar pro filme. Ok, o Didi se vinga dos guardas, não coça neles, porque um cara de 60 anos realmente tem condição física pra isso, e o Felipinho sai vazado antes que a Adriana... Pô, se isso aqui não for um dublê, eu sou maluco. Realmente tem condição física pra isso, e o Felipinho sai vazado antes que a Adriana... Não é possível que isso não é um dublê. De jeito. Porque até agora, incrivelmente, nenhum dos dois percebeu que era a bala que tava causando tudo isso. Mas pra quê, né? Pra que ter um roteiro decente? O público-alvo é só criança de 5 anos mesmo? Eu, na época, não liguei pra isso, por que eu tenho que ligar agora, né? Então, exatamente. Bem, o Felipinho e o Didi ficam frustrados com isso, mas bola que segue. O Didi reencontra aquele garoto que ele tinha comprado a pipa, então ele tenta empinar a pipa com ele um pouco, mas como o Didi só faz merda, a pipa acaba presa na antena de uma casa. Aí começam os momentos mais aleatoriamente tristes desse filme, porque ao tentar recuperar a pipa, o Didi tropeça numa telha, cai... e, sem mais nem menos, acaba morrendo. Sim, ele é internado e morre no hospital. Pô, e pra um filme infantil isso é muito triste, né? Do nada você vê o Didi morrendo assim. Mas como o protagonista de um filme infantil não pode morrer assim do nada, né? Pelo amor de Deus. O seu Cosme e Damião vão até a sala em que o cadáver do Didi tava, fazem um show de luzes e
voa lá. O Didi magicamente sai vivo, mesmo depois dos médicos terem dado ele como morto. O que me fez pensar que, em vez de seu Cosme e Damião ficarem dando doces e balinhas mágicas pra um idoso de 60 anos de idade com síndrome de Peter Pan, eles podiam ajudar muito mais o mundo curando pessoas doentes, né? Mas não, dar doces pra um homem doente da cabeça parece muito melhor por algum motivo. Eu tenho que parar de ver lógica demais nesse filme. Bem, o Dr. Miller finalmente consegue uma amostra do tal doce radioativo e ele é logo demitido pelo Armando porque ele não era mais útil de qualquer forma. Aí o Miller sai muito puto, deixa o doce na mesa, a filha do Armando, que por acaso é a própria Sandrinha, decide comer o doce, né, porque criança é assim mesmo, e bem como o Dr. Miller tentou avisar durante o filme todo, a garota come, tem algum problema e desmaia. Ou morre. Desmaia ou morre, eu não sei. Alguma coisa. Após a Sandrinha desmaiar, começa o grande arco de redenção do Armando. Ele, percebendo que a filha dele tá quase morrendo, coloca ela no carro e a leva pra fábrica do seu Cosme e Damião. Por quê? Por que ele não levou ela pro hospital? Por que ele não levou ela pra um hospital? What the fuck? Mano, por quê? Por quê? Ele tem a filha dele morrendo nos braços dele. Aí a linha de pensamento dele é... ela está morrendo. Vou levar pra fábrica de doces da concorrência. Levar pro hospital? Isso aí é pros fracos. Vou levar pra outra fábrica de doce. Eu não faço ideia. Ele podia ligar pro hospital, ele podia esperar uma ambulância, mas não. Com certeza levar sua filha doente pra uma fábrica de doces é uma escolha melhor. Então a Sandrinha é deixada com seu Cosme e Damião, e com o show de luzes que eles têm, eles conseguem curar a garota. Após ver que a sua filha tá boa de novo, o Armando, numa série de flashbacks extremamente expositivos e desnecessários, percebe que quem tinha acabado de salvar a vida da filha dele foram os dois caras que ele empurrou no começo do filme e chamou de pobre. E que o Didi era o cara que fazia parte da empresa concorrente que ele tava. Então o seu Armando ele fica extremamente culpado e mal por foram os pobres que imitam Guilherme Briggs. Tudo que ele fez até então, e aí é revelado um outro grande plot. Na verdade, o seu Armando ele já trabalhou há muito tempo atrás com o seu Tião, tendo uma relação bem parecida com o que o Didi tem com ele atualmente. Só que infelizmente ele havia sido consumido pelo capitalismo selvagem e acabou criando uma empresa concorrente só para tentar desbancá-lo. Arrependido de todos os seus atos, de uma forma extremamente rápida e não muito realística, ele decide criar uma parceria entre as duas fábricas de doces, e finalmente reata essa amizade que há tanto tempo havia se perdido. Aí os dois juntos do Didi têm a brilhante ideia de organizar um show musical para promover os novos doces da parceria do Tião com o Armando. E como é um show musical, a Adriana, com a sua atuação de milhões, decide chamar o Felipinho, que voltou a ser um adulto, para poder participar, já que ele em teoria é muito bom com o violão. Felipe, a sua chance chegou. Eles estão precisando de uma pessoa para cantar no show, Felipe. Eu não sei, eu tô começando a criar um carinho por essa atuação ruim, sabe? É quase como... é fofo. Aí o Little Didi se encontra uma última vez com o Felipe e depois de 85%... É porque é um filme pra criança. A criança não tem muito senso de julgar o que é uma atuação boa ou não. Então, qualquer coisa vai, né? No filme ter passado, eles finalmente têm uma conclusão lógica que o que estava causando aquelas transformações eram os doces. Uou! O Felipe, agora um adulto de vez, impressiona todo mundo cantando uma versão acústica de uma música que eu realmente não faço ideia de qual seja. Eu até tentei pesquisar na internet, mas ou o resultado dava o clipe dessa parte do filme, ou de uma banda aleatória chamada Rockond, que acho que nem existe de verdade, acho que ela foi criada justamente pra esse filme. Depois do show, eles acabam percebendo que só sobrou uma bala de São Cosme e Damião pra cada um. O Didi acha que a melhor solução é voltar ao normal, já que, pelas palavras dele, não é certo mudar a natureza das coisas, e o Felipe, por mais que ele gostasse mais de ser adulto, ele até que entende o lado do Didi e aceita voltar a ser uma criança. Não tá certo a gente mudar a natureza, Felipe. Ser adulto também é muito legal. Mas, num surto do roteiro, que eu não faço ideia do que aconteceu, o Didi ele sai correndo, se esconde, come as duas balas de uma vez só e decide deixar o Felipinho continuar sendo um adulto. O que não faz sentido nenhum, já que há 30 segundos atrás ele literalmente fez um discurso inteiro sobre não mudar a natureza das coisas, etc. Depois disso, Cosme e Damião aparecem trajados com as roupas de santos deles, e eles explicam que eles sempre aparecem de formas mais pobres pra poder ver quem são os verdadeiros humildes que ajudam, né? E acabam sendo premiados depois. Ou seja, Cosme e Damião fizeram durante o filme todo aquele experimento social que gente rica finge que é pobre ou mendigo pra poder pedir dinheiro de outros pobres, e quem ajuda eles dão um carro zero, ou no caso desse filme, um pacote de balas mágicas. Bem, depois dessa conversação toda, eles dão uma última bala pros dois, meio que deixando claro que seria bem inteligente que o Felipe comesse essa última bala e voltasse a ser uma criança e não se tornasse um adulto de vez, já que ele não tem capacidade alguma de lidar com os problemas de ser adulto com essa mentalidade de 9 anos. Mas é claro que o Didi já esqueceu tudo que ele falou uns minutos atrás e decide simplesmente jogar o doce fora. Doce esse que cai perto da Sandrinha e... Você já tá ligado o que vai acontecer. Não. Eu esqueci completamente dessa parte. O Didi acaba por sorte ganhando um sorteio de um carro zero, e quando ele finalmente vai sair, a Sandra aparece,
e entra no carro dele. Sim, o maior desejo da Sandrinha, coincidentemente, também era ficar adulta, e não só adulta como era namorar o Didi. O roteiro finalmente acha uma oportunidade não muito pedófila de fazer os dois se beijarem, mesmo que a Sandra ainda tenha a cabeça de uma garota de 9 anos de idade. Bem, depois do beijo, eles vão embora. A Adriana, ela nunca realmente termina com o Didi. E o Bolsonaro cabeludo tá de boa com isso? A filha dele passou de 9 anos pra 30, de um momento pro outro, tá namorando com um velho, e ele tá tranquilo com isso? Ela só aceita e comemora que o Didi foi pra outra, e o Felipe e ela podem ser felizes em paz. E é assim que o filme acaba. Ele sai com a Sandra de carro até o horizonte, e o Didi finalmente alcança o seu sonho de namorar uma criança, porque ele não bate muito bem na cabeça, e ninguém consegue sugerir que ele faça uma terapia. Foi isso. Didi quer ser criança. Que filme, hein? Conclusão. E o Felipe, mano, ele meio que ficou ali à mercê da maldade, né, do Didi, com todo respeito. Não tô dizendo que o Didi é mal, mas assim, ele tem uma cabeça de 9 anos, não vai saber se virar na vida adulta, mano. Não tem condição. A verdade é que esse filme tenta o tempo todo conscientizar crianças a serem mais certas e não seguir o lado ruim da coisa. Mas sendo bem sincero, ele falha em todas as morais que ele tenta dar. Porque vamos lá. Primeiro, durante todo o filme, parece que o Felipinho no final vai entender que por mais que ser adulto pareça ser tão legal, não se deve acelerar as coisas. Mas, se você parar pra pensar, isso nunca acontece. O Didi até dá umas lições de moral durante o filme, falando que ser adulto também tem problemas e que ser criança é muito bom, mas ao mesmo tempo o Didi é o mesmo cara que come as 2 balas e impede o Felipe de voltar a ser uma criança. Então essa moral é completamente jogada no lixo, ao ponto que a própria Sandrinha também segue o mesmo caminho e abandona sua infância apenas pra namorar um cara com problemas psicológicos. Então a moral que fica é: a infância é uma época inútil e namorar adultos vale muito mais a pena do que ser criança. Depois eles tentam durante todo o filme mostrar que o seu Armando é um cara corrompido pelo capitalismo e que não liga pros seus consumidores e sim só pro lucro, tanto que a bala que ele tava criando quase matou a sua própria filha por causa disso. Mas após passar por uma situação traumática como essa, ele finalmente percebe o seu erro e decide se arrepender de tudo, pra 30 segundos depois ele ter a ideia de juntar as 2 empresas e criar um show pra lucrar mais com o dinheiro de seu Cosme e Damião e vender mais balas. Ou seja, a moral do negócio é: ser um capitalista escroto só parece realmente escroto se você tem um cientista de jaleco branco trabalhando pra você. Mas é só colocar uma trilha bonitinha e fazer você sorrir que, yay, o capitalismo não é mais tão ruim assim como parecia. Outra coisa que não dá pra simplesmente ignorar é que tá bom que é super errado o Didi ficar flertando com a Sandrinha quando ela era uma criança e ela não fazia ideia que por trás do Didizinho na verdade tinha um homem de 60 anos de idade. Ou fazia? Eu acho que não fazia, mas enfim. Já que isso inflige pelo menos 2 crimes. Um de copycat, né, já que ele fingia ser quem ele não era, e o outro que vocês já sabem qual é, né? Mas por mais que não pareça, a Sandrinha adulta ainda é a mesma Sandrinha, só que com um corpo pós-puberdade, o que não só torna tudo um pouco mais nojento, como fez com que a direção do filme acreditasse que finalmente ela e o Didi poderiam se tornar um casal romântico, já que eles são 2 adultos agora, o que não faz sentido. Qual é a moral disso tudo? Se um pedófilo finge ser uma criança pra namorar com você é errado, mas se a vítima finge ser uma adulta pra namorar um pedófilo é completamente aceitável? E por fim, a última moral da noite. Traição em 2004 não parecia nada demais, e o seu amigo 51 anos mais novo que você namorar sua namorada tranquilo. Afinal, você nunca realmente ligou pra ela e só aceitou namorar com ela porque a sociedade impõe uma pressão quase que pessoal em que as pessoas precisam arranjar alguém. Porque ser sozinho pra outras pessoas é sinônimo de fracasso e você não quer se sentir um fracassado. Então, por mais que a relação dos dois seja uma merda durante todo o filme, e por mais que a Adriana vá se arrepender muito quando descobrir que está namorando uma criança de 9 anos de idade, eu acho que a maior culpa dessa vez está na sociedade e nos seus padrões doentios. E de forma completamente não proposital, na minha cabeça a melhor crítica do filme foi sobre a sociedade e as expectativas de cada pessoa. Cara, a verdade é que o Didi Quer Ser Criança é só um filme infantil de 2004 que infelizmente envelheceu muito mal. Porque, digamos que há 18 anos atrás algumas coisas, algumas piadas eram muito mais aceitáveis do que são hoje em dia. Mais vale um homem feio na mão do que 2 bonitos se beijando. What? Mas assim, se não foi necessariamente uma experiência boa, pelo menos foi interessante rever esse filme. E perceber como a nossa memória e nostalgia às vezes pregam uma peça muito grande na nossa cabeça. E sei lá, quem quiser assistir por conta própria, por mais que eu acho que não precise, o filme ele tá disponível na Netflix. Então se você ainda paga o rim que eles cobram, você pode ir lá ver. E
Obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Se eu te entreti de alguma forma, eu acho que não custa você fazer aquelas coisas que todo youtuber gosta, né? Pô, me impressiona que esse filme esteja na Netflix e não, sei lá, no Globoplay, tá ligado? Acho que hoje em dia não deve mais estar, mas caralho. O pior é que como eu vi esse filme na infância, tipo, a minha lembrança é de que esse filme ele era muito bom, mano. Tipo assim, na minha memória esse filme ele era, porra, muito bom. Mas não é, né? Claramente não é.